que é importante que a gente separe quem está cometendo o crime de quem não está. Nem todo advogado ajuda a facção a se comunicar. Aliás, é uma minoria que faz isso. Aqui e acolá se pega um, né? Eu acho que os presos têm que ter preservado o direito a ter a sua ampla defesa, de ter comunicação com os advogados, mas é importante que os advogados também entendam que o momento ele é sensível, né? Uma medida como essa de suspender os atendimentos dentro dos presídios é uma medida para a segurança da própria coletividade e dos detentos que estão lá. Então eu acho que entender essa situação é importante. E nesse sentido eu acho que a OAB poderia fazer algumas concessões. Por exemplo, a própria OAB e alguns advogados foram contra alguns mecanismos de vistoria, de inspeção dos advogados antes de entrarem nos presídios. Esse negócio de levar bilhetinho dentro do paletó chegou a se sugerir que antes de entrarem no presídio ou saírem, os advogados passassem por uma espécie de revista, né? E ele abriria a sua maleta, os seus papéis, para ver se ali tinha alguma comunicação justamente inadequada. Aí ficou aquela dúvida, né? E será que isso viola, né, justamente essa comunicação, o sigilo? Entre cliente Mas e eu advogado. acho que em determinadas situações como essa, poderia se pensar em algumas concessões, que essa comunicação aconteça sem documentos, enfim, algum tipo de alternativa para que o direito dos presos seja preservado, de ter direito à ampla defesa, o exercício também da advocacia, mas entendendo que o momento é sensível e demanda algumas medidas excepcionais, né? Eu concordo com parte do seu raciocínio, mas eu faço questão de fazer alguns adendos. O principal deles é o seguinte: a sociedade não pode pagar mais faturas do que ela já vem pagando. Faturas de toda a natureza e consequências no cotidiano de todos nós. O Estado e tudo que é tratado via ser humano, infelizmente, fica susceptível a falhas, a furos, a acessos indevidos. Então, eu não discuto que seja uma minoria, eu concordo que é uma minoria, porém, uma minoria que provoca uma grande repercussão. E enquanto não houver por parte do Estado como um todo... É difícil de fiscalizar, né? Enquanto não houver por parte do Estado como um todo um oferecimento, uma estruturação que assegure à sociedade a preservação dos seus direitos e que o crime não marque o segundo gol contra a sociedade, que o primeiro ele já marcou por estar estar detido, ele já cometeu uma falha, e a sociedade ficar infinitamente pagando por isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se conseguir desenvolver um modelo americano padrão para o Brasil inteiro, o telefonezinho aqui, acolá e monitorado. Tem que ser físico. Você pode estar frente a frente, mas separado por uma cabine. Porque que não a brecha disso a falha justamente oportuniza a brecha. Eu acho que tem que ter o direito, mas tem que ter. Isso aí, Felipe. Assim, delicado é o que a gente passa. Claro, o cara entra lá, entrega o negócio, articula uma situação e a sociedade fica toda refém. Mas mais delicado do que isso, mas não aí eu acho vejo, que é não. importante que a gente entenda que nem todo mundo que está preso está ordenando esses ataques, e nem todo advogado comete esse tipo de crime. Mas infelizmente então, preserva o direito à defesa, o contato com o advogado, mas sem um contato físico. O contato físico precisa com um exame médico, com uma situação. Com o advogado você precisa falar. Tendo uma cabine com aquele telefone imediato seria uma solução muito plausível. Perfeito, mas temos essa estrutura? Tem que providenciar. Enquanto não temos... Tem 100 milhões chegando para investir no sistema prisional. Aí uma boa sugestão, dos advogados. Mas aí veja, Felito. Veja o que o doutor Henrique Baltazar falou, o seguinte, que eu achei perfeito, o seguinte: se tiver... Aí a gente começa a olhar a coisa sob um outro ângulo. Por que é que as celas não têm luz nem tem tomada? Eu quero uma televisão. O que está em jogo não é a televisão, não. É o ponto de luz para que o celular faça sentido ser portado dentro ele poder carregar a bateria. Poder carregar a bateria. Então é o seguinte: se não tem umas... Ou desenvolve alguma coisa que fique... que proteja a sociedade e que fique garantido de que não haverá furo, e não pode ficar cristalizado num agente que está ali em alguma hora, uma pessoa que o furo acontece. Aí, ou então, amigo, a gente tem que repensar, porque não dá para a gente ter todas essas obrigações que nós temos cotidianamente e a gente ainda pagar contas paralelas como a gente vem pagando como um todo. Você pensar que isso que estamos vivenciando hoje no Rio Grande do Norte, 10 dias de ataque, poderia ser evitado se não houvesse comunicação dos líderes da organização. Eu concordo absolutamente com as facções aqui fora. Eu concordo absolutamente com a posição de vocês. Acho que é isso mesmo. O que eu estou colocando enquanto essa estrutura não é providenciada, o preso que está cumprindo sua pena, que está atendendo a todos os ritos constitucionais e legais, ele não pode ter o seu direito violado, assim como o advogado também não pode ter as suas prerrogativas violadas. Mas é isso que está acontecendo. O Estado não providencia a estrutura, e aí não providencia a estrutura, e ainda corta a comunicação dos presos com os seus advogados. Mas no momento... no momento, e assim, não custa nada. Nesse momento, então é por isso que eu estou colocando a sugestão de retomar com concessões.
cortar neste momento que é um estado de emergência. Me diga uma coisa, você vem na rua, você vem na rua e você tem certeza que não bebeu. Aí está tendo uma blitz da lei seca. Você tem o direito de dizer, não vou fazer o exame porque eu não bebi, eu não faço parte desse problema. Não. Você compulsoriamente tem que entrar com seu carro lá e se você por acaso não soprar, ele vai lhe autuar ali, não é assim? Ou seja... Mas o que eu estou fazendo com os advogados é proibir de dirigir. Ok, querido. Mas aí então é o seguinte... Não. Entendeu? Dirigir da maneira plena. Perfeito. Mas ele vai lá... As videoconferências, porque esse era uma outra denúncia da presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de que foi institucionalizada a comunicação dos presos com o mundo externo através das videoconferências. Só para deixar... Será se nesse momento não seria uma alternativa? Só para deixar muito clara a minha opinião, eu não sou contra nenhum tipo de fiscalização e de inspeção do advogado. Pelo contrário, eu comecei a minha fala dizendo isso. Os advogados precisam ter o seu direito preservado, assim como os presos também, mas diante da excepcionalidade do momento, os próprios advogados podem fazer concessões. Por exemplo, colocar o seu material para revista. Pois é, isso. Eu ia falar sobre isso. É isso que eu falei. Por que o advogado é tão intocável? Porque, me diga, se você não teme, você desembarca de uma viagem internacional. Você está lá submetido ao regulamento, que é o quê? Podemos investigar sua mala. Sempre tendo a certeza, prenúncio, a presunção de que você está correto, de inocência. Se o cara disser, vou investigar sua mala, ele não abre sua mala e investiga? Não é assim ou estou enganado? É assim, não é assim? Sim. Por que o advogado é tão intocável? Se eu estou chegando lá e quero me comunicar com o cliente, se eu não estou fazendo nada de errado, não tem nenhum problema. Pode abrir minha pasta, pode olhar o que eu tenho, o que eu estou carregando ou não estou carregando. Eu quero saber por que é que todo mundo quer uma rigidez plena e com isso expondo a sociedade também de uma forma plena. Eu queria entender isso. Qual é a dificuldade? A proteção do coletivo se sobrepõe a qualquer tipo de constrangimento individual, lógico que atendendo todas as prerrogativas legais de não haver nenhum tipo. É constrangedor mesmo quando você não tem nada, que está no aeroporto, abrir sua mala, mas é necessário. Quantas pessoas perdem a conexão, mas não importa, a regra é o coletivo que não tem problema coletivo, mas vamos lá. Falando